Bom dia, pessoal. Deus abençoe. Que a paz do Senhor possa estar sempre no seu lar, na sua vida. Hoje vamos meditar um pouco diferente, umas coisas que na Bíblia é difícil de você ler. São a genealogia. A genealogia é as raízes, né? As raízes do povo judeu. As raízes nossas, muitas vezes. O que a gente faz com as raízes real. O que a gente vê no povo judeu, a genealogia dele, eles começam, Cristo vem de uma genealogia, é falada aqui na Bíblia, em Mateus capítulo 1, até o versículo 17, ele fala de todas aquelas pessoas que, às vezes, a gente é monótono de ler. É monótono de ler por quê? Porque só fala de nome, cada nome é muito difícil da gente pronunciar, né? Mas o que interessa é isso? Isso interessa que o povo judeu era um povo escolhido por Deus e que eles não se misturavam. Eles tinham uma conduta exemplar. É por isso que daí vem Jesus Cristo. Dessa conduta exemplar é que vem Jesus Cristo. Então ele conta sobre a genealogia porque ele era um povo que tinha, desde os princípios do mundo, uma genealogia, uma história. E essa história se acabou assim que o povo judeu se dispersou, que agora ficou quase 2000 anos dispersado, agora que voltou a Israel, né? Mas a realidade é que eles tinham um comportamento, uma genealogia, raízes, eles tinham raízes. Hoje também a gente precisa ver que nós precisamos de raízes, as raízes nossas, nossos pais falam muito na nossa vida, os meus pais falam muito na minha vida, pelos exemplos que ele deu, pela luta que ele teve. Eu me lembro quando eu me casei, a gente não tinha dinheiro para se sustentar. A gente vivia do trabalho na roça e da colheita. Quando a gente colhia, que a gente ia pagar aquilo que devia. Então você precisava achar um lugar que as pessoas crescem em você, acreditassem em você. Eu fui com o Geraldo Balloni. O Geraldo Balloni me forneceu a comida. Pedi para ele me fornecer a comida durante o ano. A primeira coisa que ele pediu para mim, ele falou: filho de quem que você é? Aí eu falei: eu sou filho do Bortolo Ferro. Ele falou: então você pode comprar aqui a hora que você quiser, quanto você quiser e paga o dia que você quiser. Foi essa a resposta que ele me deu. Então veja bem, por que ele fez isso? Porque ele tinha confiança naquilo que era o meu pai. Ele tinha um espelho. Ele via que através do meu pai, o costume, a maneira de ser do meu pai era a maneira de um homem correto, de um homem digno, e que criaria um filho com as mesmas condições que, graças a Deus, a gente teve isso, né? Mas isso são as raízes. São as raízes. Quando o povo judeu, Deus prepara o povo judeu, era para esse povo não se misturar, para não perder as raízes. E eles não se misturavam. E o que se misturava, eles eram um apartado do judeu. Eles eram um apartado. Por quê? Porque eles detestavam esse tipo de jeito da pessoa viver. Eles não gostavam disso. O que isso tem a ver conosco? O que a genealogia, o que as raízes têm que ver conosco? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver na nossa formação, na nossa vida, nas nossas escolhas, principalmente aquela moça que vai se casar. Eu acho que isso daí é uma coisa muito interessante a gente observar quando você vai escolher uma esposa ou um esposo que é para casar. Você tem que ver, não é só a beleza do moço, como normalmente acontece. Do moço ou da moça, não é só isso. Você tem que observar muito mais, você tem que ver a família, você tem que ver os costumes, você tem que ver muitas coisas que futuramente aquela pessoa vai trazer consequências graves na sua vida por causa dos costumes errados que ele teve. Então,
uma das coisas que eu já vi foi a pessoa querer casar para sair de casa. E depois é um bombardeio completo na vida da pessoa. Por quê? Porque por falta de cuidado, por falta de buscar raízes, buscar coisas que realmente interessaram. A pessoa às vezes só pensa em sair de casa, ou então não observam com quem vai casar. Então isso tem trazido consequências, e a gente já vê isso, que muitas pessoas vivem de uma maneira desequilibrada por causa das escolhas. E as escolhas também não dependem de posse, mas dependem de pessoas equilibradas, pessoas que amem a Deus realmente. Quando as pessoas amam a Deus, essas pessoas, eles obedecem a Deus. Então eles têm um compromisso de vida que valoriza o casamento. O casamento é para ser feliz, os filhos é para ser feliz, mas isso depende muito das escolhas, das raízes. Isso depende das raízes. Não é que eu seja pessoas que ficam examinando a vida dos outros, criticando, mas tem certa situação que é necessário a gente observar, para não criar um problema sem limites. Então por isso que a gente tem que ver as nossas raízes. Vai casar, vai tem um amigo, até amigo. Qual é as condições, quem é esse amigo? Tem temor a Deus, não tem temor a Deus? Cada um de nós tem os nossos erros, é claro que temos. Isso não vem, eu não estou dizendo que não tem erro porque você tem Deus, não. Nós somos errados, sempre nós vivemos errado. Mas com Deus você toma posições que vêm agradar a Deus, que vêm consertar algumas coisas que estão erradas na nossa vida, e a gente tem muita coisa errada na nossa vida. É por isso que a gente precisa de observar pessoas que estejam tementes a Deus. Porque essas pessoas tementes a Deus, eles têm um compromisso com Deus. Então ele quer fazer a outra pessoa feliz, mesmo que seja um amigo. Ele quer fazer um amigo feliz, porque ele sabe que Deus ama aquela pessoa. Embora às vezes a gente não perceba, né? Mas a realidade nossa é que a gente tem que ver raízes. Se essas raízes estão fazendo diferença em nossa vida. Quantos casamentos destruídos? E quantos vão ser destruídos? Sabe por quê? Porque cada um olha para seu próprio bem, olha para si próprio. Às vezes nós somos egoístas, olhamos, só queremos o bem, não queremos fazer o bem. Essa é a diferença da pessoa desequilibrada, pessoa sem Deus. O que Deus dá na vida da gente é um equilíbrio. Se a gente não tiver esse equilíbrio, a gente não tem paz, não sabe discernir, não sabe tomar decisões, e a vida passa a ser um caos. Por quê? Por causa de não saber discernir o certo. Por isso a presença de Deus em nossas vidas é fundamental. E se escolher qualquer coisa, você vai ter qualquer coisa. Não tenha dúvida. E essa qualquer coisa, normalmente, é só sofrimento, só problema, só dificuldade. Por quê? Porque a gente escolhe com os olhos e não com o coração. Não observa se Deus está de acordo. A gente simplesmente quer aquilo que a gente quer. Que Deus possa nos abençoar e que a gente veja as raízes. Olha, essas coisas são muito interessantes. Assim como está registrado na Bíblia, que parece um livro cansativo, e às vezes é mesmo um livro cansativo, de ver as raízes, mas ele tem uma finalidade. Ele tem uma finalidade. É para que a gente tome conta, cuidado com quem a gente se une, com quem a gente tem contato. É muito importante a gente tomar cuidado com a nossa vida, para ser abençoado por Deus e ter equilíbrio.
O que tem de pessoas desequilibradas e às vezes pessoas muito boas, mas desequilibra. Por quê? Porque não observam a vontade de Deus. Não observando a vontade de Deus, você sofre consequências com seu ato. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, se a gente não agir de uma maneira correta, as coisas saem incorretas. Isso é tranquilo. Então, que Deus possa nos abençoar para que a gente tenha uma vida de equilíbrio. Equilíbrio. Tenha raízes que as pessoas mostrem, os filhos mostrem o pai com respeito, com dignidade, com honra. Como meu pai foi um homem importante, eu vejo sim. Como meu avô foi um homem importante. Então as raízes que eu vim são raízes de amor, de paz, de alegria. Que mãe que eu tive. Então são coisas assim que a gente faz a diferença, gente. A gente não pode, então na hora de ser o matrimônio, precisa muito cuidado. Precisa muito cuidado. Não é só os olhos que escolhem, não. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Infelizmente, essa é uma realidade. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Depois não adianta chorar. Por quê? Porque já escolhemos. Que a paz de Deus esteja sobre nós. E que a gente aprenda na nossa vida a obedecer a Deus. Porque dele vem só coisas puras. Que Deus nos abençoe. Amém.